Bem, então surge uma pergunta. Como posso compreender quanta luz existe e quanta deixar entrar? Bem, para isso existe outro dispositivo que se encontra no interior da máquina fotográfica que serve para estabelecer a quantidade de luz que está presente no ambiente no momento em que estás a disparar. Certo. Este dispositivo chama-se exposímetro, ou seja, medidor de luz. E ao lado do visor, quando estás a enquadrar a tua foto, irá fornecer-te as indicações sobre o tempo e o diafragma mais indicado para realizar a tua fotografia. No entanto, antes de continuar, quero ter a certeza de que os conceitos de diafragma e obturador estão claros. Sim, falaste-me sobre estas duas partes da máquina. Falaste, por exemplo, do diafragma, que é um anel de lâminas que se abrem e fecham, e esta possibilidade vai de um número pequeno, que significa que está mais aberto, a um número maior, que significa que está mais fechado. Disse bem? Perfeito, e estes números são precisamente os valores que encontras também no exposímetro, ou seja, os valores da escala dos diafragmas que te indicam qual a abertura a utilizar. E o obturador, pelo contrário, é uma espécie de cortina que se abre e se fecha para permitir a entrada da luz, certo? Sim, de facto existem vários tipos de obturadores, não só em cortina, mas também formados por lâminas. A sua função é precisamente a de determinar durante quanto tempo a luz vai atuar sobre o filme e este tempo é estabelecido em frações de segundo. Vai de tempos reduzidos, na ordem de milésimos de segundo, e geralmente podem ser regulados na máquina. Tempos até alguns décimos de segundo após o que se passa a posições mais longas, que são reguladas pela chamada pose B, que significa... Pose B? Sim, pose B trata-se de expor, estabelecendo quando a exposição começa e quando termina, e é utilizada para poses muito longas, naturalmente, a serem executadas sobre o tripé. Ok. Bem, vejo que o diafragma e o obturador estão bastante claros. Voltemos então a falar sobre os exposímetros. Em primeiro lugar, existem diferentes tipos. Alguns medem a luz que é refletida pelos objetos em direção à máquina fotográfica, enquanto outros medem a luz incidente, ou seja, aquela que vai atingir os objetos em si. Sim, mas desculpa, não é a mesma coisa? Entra de qualquer modo a mesma quantidade de luz, ou não? Não, se efetuarmos leituras com diferentes modos de exposição, certamente obteremos valores diferentes, porque se medirmos a luz incidente, medimos a quantidade de luz que vai atingir o objeto. Ao medir a luz refletida, pelo contrário, medimos a quantidade dela que é restituída pelo objeto, e essa leitura será inevitavelmente influenciada pela cor do objeto, já que, conforme a cor, absorverá uma parte da luz e irá restituí-la mais ou menos, e, portanto, com a nossa máquina fotográfica teremos uma leitura diferente em relação à do exposímetro de luz incidente. Considera ainda que todos os aparelhos fotográficos utilizam um exposímetro interno que mede a luz refletida, pois é inevitável que começamos a partir da posição do observador que olha para o objeto e, em seguida, possamos fazer leituras de luz refletida. Os valores do diafragma e do obturador, que serão fornecidos pelo aparelho, serão os indicados para fazerem uma correta exposição da imagem. Ok, se entendi bem, a exposição é dada pelo tempo de obturação e pela abertura do diafragma. Sim, na verdade são os dois parâmetros envolvidos na chamada lei da reciprocidade. O que significa é igual a I vezes T, onde E representa a exposição que é determinada por I, ou seja, a intensidade luminosa que controlamos através da abertura do diafragma. A quantidade de luz que fazemos entrar na máquina fotográfica para T, ou seja, o tempo de pose que controlamos com o obturador. Isto é, por quanto tempo deixaremos a luz atuar sobre o suporte. Considera que estes dois elementos que se vão cruzar e são, por isso, inversamente proporcionais. Ao aumentar a intensidade da luz, deverá diminuir o tempo de posse, assim como ao aumentar o tempo de posse, deverá diminuir a intensidade da luz.